Olá, tudo bem? Eu sou Beth, Anisabeth, sou assistente social com formação em Direito Médico e Hospitalar. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no meu canal Saber Direito na Saúde. Hoje nós vamos enfocar a questão da segunda opinião, né? Então vamos pensar um pouco sobre isso, no que diz a legislação, em que situações ela é aplicada, e no final nós vamos trazer um contexto ligado mais às questões sociais, um contexto mais socio-humanitário, né? Então vamos lá. O Código de Ética Médica, a Resolução 1931 de 2009, que ainda está em vigência, né? Já existe a nova resolução, que é a 2217 de 2018. Isso você pode encontrar tanto nos Conselhos Regionais de Medicina quanto no próprio CFM, tá? A nova resolução é um novo Código de Ética, que foi atualizado, né, com algumas mudanças, mas o novo código só começa a vigorar em maio, tá? Então a gente continua usando este daqui, que é a 1931 de 2009. Então vamos lá. No capítulo 5, que fala sobre a relação com pacientes e familiares, fala o seguinte: é vedado ao médico, ou seja, é proibido ao médico, artigo 39, tá? Do capítulo 5, é vedado ao médico, artigo 39, opor-se à realização de junta médica ou segunda opinião, solicitada pelo paciente ou por seu representante legal. Então, a gente vai entender em todo o contexto que, na verdade, a segunda opinião, o princípio dela é o benefício do paciente. Em algumas situações, quando há má fé e tudo mais, ela serve também, obviamente, para os profissionais e para os recursos de saúde. Mas, a priori, a intenção, né, quando isso foi colocado na legislação, realmente a gente refletindo mais de uma forma mais apurada, a gente vai ver que sempre pensando no paciente, né, em benefício ao paciente. Então vamos lá. A segunda opinião, ela é muito comum, né, quando a gente está se utilizando, por exemplo, de um tratamento no ambulatório, quando a gente vai fazer uma consulta médica, né? Então, vou dar um exemplo bem simples. Eu gosto de trazer exemplos que eu acho que fica mais simples. Quando eu fui fazer meu óculos, eu fui até o oftalmo, né? Até por conta de mudar o grau e tudo mais. E aí eu marquei no meu convênio e fui num profissional. Eu achei que a consulta foi muito rápida, eu não me senti segura, eu achei que não fui examinada adequadamente. O que eu fiz? Marquei um outro profissional, né? Que o meu plano cobria. E eu fui nesse outro profissional, não fui com a postura de testar, porque a gente tem que ter muito respeito pelo outro, né? Tanto nós na posição de paciente, quanto o outro na posição de profissional. Eu simplesmente fiquei meio na dúvida e fui, né? Não falei que tinha passado em outro profissional, nada disso. E nem fui com a postura de testagem, que eu acho isso um certo desrespeito, né? E aí eu achei que a pessoa, o profissional me atendeu de uma forma que eu considero mais adequada, ele me examinou, eu me senti mais segura com a prescrição que ele deu, né? Para eu mandar fazer o meu óculos. E foi com aquele profissional que eu permaneci e que eu continuei. Então, quando a gente não está em regime de internação, isso é muito comum a gente fazer, e eu acho mesmo que temos que fazer, né? Até porque você está cuidando da sua saúde. Então, é óbvio que você tem que ter respeito pelo outro, mas você tem que pensar na tua saúde. E você não pode ficar com dúvida nem com insegurança, né? Então, muito que bem. Uma outra forma que é muito utilizada, a questão da segunda opinião, de junta médica, são em situações ligadas a processos, o próprio INSS. Então, assim, sempre que existe uma indicação de um profissional que te acompanha, que é o médico que te assiste, né, que a gente fala médico assistente, seja para um benefício, seja para o convênio fazer uma liberação de um procedimento ou de um material, né?
sempre existe essa segunda opinião. E muito interessante que existe uma normativa da ANS, que é a 424 de 2017, ou seja, é bem recente, né? Nós estamos, tem um ano e pouco aí, que fala sobre a junta médica e odontológica, quando se trata de saúde suplementar, né? Então, a saúde suplementar, ela tá dentro do sistema de saúde que suplementa o SUS, ou seja, seria o serviço privado, tá? Então, a gente fala de saúde suplementar, é serviço privado. E aí, essa junta médica, ela fala no seu artigo 1º que ela determina critérios para que a junta médica funcione, médica ou odontológica, para resolução de divergências técnicas, e aí tem todos os critérios lá, é bem interessante, eu acho que vale a pena dar uma lida, porque a gente, mesmo ela sendo criada para o serviço privado, você pode fazer algumas analogias interessantes para o serviço público também. Então fala que você tem que ter envolvimento de 3 profissionais, que é o médico que te assiste, né? Então, o profissional que te assistiu que está te indicando aquele procedimento ou aquele tratamento, o médico da operadora, né, que ele avalia se tá dentro do que a operadora vai cobrir ou não, e um terceiro que é um desempatador, que obviamente não pode ser da operadora, né, porque aí vai ferir princípios de interesse, né? Então essa segunda opinião aqui, ela é muito comum na liberação de procedimentos, né? Só que eu queria trazer um pouco uma leitura mais atual, uma leitura mais para o paciente internado, né? Porque o que acontece? O Código de Ética Médica e todas as legislações que falam a respeito, ela não diz que é para o paciente que está fazendo tratamento em ambulatório, em clínica ou internado, né? Mas vamos pensar um pouco no contexto do internado ou para pessoas que têm alguns diagnósticos, para pessoas que têm algumas indicações, o quão isso é importante. O paciente ou seu familiar, né, no caso de representantes legais, poder contar com a outra opinião, poder discutir com outro profissional, né? E quais são os motivos que levam a isso, né? Então eu posso pedir uma segunda opinião, é um direito meu, tá escrito na lei, em várias situações. Por exemplo, o médico indicou uma amputação, o médico indicou retirada de um órgão. Imagine para uma testemunha de Jeová, o médico indicar a transfusão sanguínea, né? Inclusive, em outro momento a gente pode até falar melhor, que eles contam, inclusive, com toda uma estrutura para uma segunda opinião, né? Os testemunhas de Jeová. A indicação, por exemplo, para uma pessoa ser colocada em cuidados paliativos. Imagina o quanto que isso é sofrido para quem está ouvindo isso, para o familiar ou para o próprio paciente. Então, um diagnóstico de câncer, né? Enfim, de doenças graves, doenças importantes, degenerativas, enfim. O quanto é importante a pessoa poder contar com a opinião de outro profissional, né? E eu acho que isso, além de ser uma questão humana, eu acho que finda podendo agregar, né? Porque você fica só com aquela opinião daquele profissional e você fica numa situação muito delicada, já que a gente fala tanto da relação médico-paciente, é um direito, né, da pessoa ela poder falar, olha, eu tô insegura, eu gostaria de falar com outra pessoa, eu gostaria de opinião de outra pessoa, né? No caso de onde eu trabalho, o que eu recomendo sempre é que a pessoa fale com um coordenador daquela área, né? Porque todas as especialidades têm um coordenador. Então, se por algum motivo houve uma discordância ou uma insegurança, eu acho que, teoricamente, o coordenador seria uma pessoa que teria uma experiência maior, né? Porque existe um risco também de segunda opinião, né? Então, assim, a gente tem que fazer várias leituras sobre tudo nessa vida. Você teve uma primeira opinião, vamos supor que seja de um profissional altamente gabaritado e você não tem essa percepção, você não tem essa noção, aí você vai pegar uma segunda, uma terceira opinião com pessoas que têm uma qualificação, uma bagagem, um nível de experiência menor. Então,
pode ser que a opinião não seja benéfica para você. Então, segunda opinião, eu penso que o ideal é sempre ser com alguém que tenha mais experiência do que aquele primeiro profissional que te atendeu, né? E aí eu acho que a questão de se pedir uma segunda opinião, eu consigo linkar muito com o princípio fundamental, que está lá na Constituição Federal, no artigo 1º, inciso 3º, que é a dignidade da pessoa humana, né? Então, assim, sempre que você está numa situação com uma doença, com um diagnóstico, que você vai ter que fazer um procedimento muito delicado, como eu citei, né? Tirar um membro, fazer uma amputação, o quanto é importante essa pessoa poder, de fato, contar com a opinião de outro profissional. E isso não significa que ela esteja desmerecendo o primeiro, né? Aí eu já abro um parênteses, o quanto que o paciente também, o familiar, tem que pedir essa segunda opinião de uma forma clara e transparente, mas nunca desmerecendo nem desqualificando o outro profissional, né? E acontece sim de médicos de uma mesma área discutirem sobre um determinado caso para entrarem num consenso, porque existem indicações diferentes, isso acontece, né? Mas existem também profissionais que de fato são muito empenhados, que são muito respeitosos mesmo com a sua atuação e com o próximo, né? E que discutem. Eu já presenciei muitas vezes na área de pediatria, em várias áreas, médicos discutindo sobre um caso, avaliando exames juntos. Então, a gente vê coisas assim muito, muito interessantes, né? Porque medicina não é a ciência exata. Hoje nós falamos muito na medicina baseada em evidências, que é exame mais exame, mas assim, o ser humano, ele nunca pode deixar de ter uma relação humana, né? Porque nada substitui o olho no olho, né? O ouvir o outro, o entender o contexto daquele ser humano, né? Nas suas dificuldades, na sua cultura, na dor que ele está sentindo, né? O que todo esse contexto traz para aquela pessoa. Então, não existe máquina nenhuma que vá substituir isso, né? E, e aí a gente também não pode tapar o sol com a peneira, né? Então, assim, dentro da estrutura pública, a segunda opinião muitas vezes ela se torna muito complicada. Não necessariamente por falta de profissionalismo, por falta de profissionais competentes e comprometidos, né? Eu atuo como assistente social há 15 anos na rede pública e eu vejo que tem médicos assim que literalmente dão sangue para atender o paciente com toda a sua dedicação, com todo o seu conhecimento, mas por, por demandas, né? Por demandas muito além do que aquele serviço comporta, isso não é novidade nenhuma, isso está na televisão, está em tudo, todos os lugares. Muitas vezes ele não consegue de fato orientar aquele paciente, conversar com ele, tirar suas dúvidas, esclarecer, né, todas as questões em relação ao seu quadro. Então a gente se depara diariamente com falas assim. Eu, como assistente social, eu posso dizer isso sem nenhum problema. É muito comum as pessoas nos procurarem e virem com questões que nós não temos como responder, né? Porque são anseios puramente clínicos, anseios do seu quadro de saúde, o que que eu tenho, quando que eu vou operar, quando que eu vou embora. Então, são questionamentos que nós não temos como responder. E aí você percebe toda uma angústia, porque infelizmente a estrutura muitas vezes não permite que de fato o médico dê uma primeira opinião com calma, com tempo de explicar ao paciente. Imagine uma segunda, uma terceira, né? Então a realidade é, sim,
todo mundo tem direito à segunda opinião. E, como eu disse, esse direito foi criado em prol do paciente. Obviamente que em processos, em várias situações ligadas ao judiciário, onde esteja havendo má fé, onde esteja havendo interesses não muito honestos, né? A segunda opinião é um tiro no pé, mas que o judiciário também muitas vezes coloca isso no processo, e aí a pessoa que está se utilizando de má fé, obviamente, vai se comprometer e vai ser benéfico ao profissional ou ao recurso de saúde. Então, que bom se realmente todos os cidadãos tiver esse conhecimento, o buscarem de forma transparente, né, sem desmerecer, sem ser agressivo, mas de uma forma que realmente é um direito dele, né, é um direito dele, alguém tem que dar essa resposta para ele, e eu espero, de fato, tá agregando informação, não só para a população em geral, para as pessoas que estão assistindo esse vídeo, mas até para os meus próprios colegas de atuação, né? Então, a realidade não é tão simples, né? Principalmente no serviço público, mas de fato as pessoas têm direito a uma segunda opinião. É óbvio que a pessoa não vai pedir uma segunda opinião porque ela tá com a unha quebrada, porque ela tá com dor de barriga, mas em algumas situações é uma questão mínima de humanidade, de ética, de respeito ao próximo, ele poder ter suas angústias esclarecidas. E isso também interfere muito na relação de confiança do paciente com o profissional que atende ele, né? Então, eu acho que essa é uma informação importante e eu estava angustiada de trazer ela o quanto antes. Então, eu agradeço muito. Se você gostou desse vídeo, você se manifeste. Se você não gostou também, você se manifeste. E vamos aprender junto, vamos crescer junto, vamos ver o que nós conseguimos melhorar nessa sociedade, no serviço de saúde que tá tudo muito difícil, né? As pessoas estão num nível de estresse absurdo e que um exemplo claro do quanto o diálogo, o quanto o respeito pelo próximo, seja na condição de profissional, na condição de paciente, né? Até porque um dia todos nós seremos pacientes, né? O quanto é importante o respeito, o quanto é importante o diálogo. E isso é pilar para qualquer tipo de relação, né? E nós, principalmente nós do serviço social, nós somos muito... A população nos busca muito, justamente por falta desse espaço, né? Esse espaço que é um espaço de direito. E nós não podemos, em hipótese nenhuma, deixar de instruí-los, de orientá-los e de colocar da melhor forma possível como que eles podem acessar os seus direitos. Então, muito obrigada e agradeço muito às colegas que estão me apoiando, que já deram temas para os próximos vídeos, e peço desculpas porque realmente é muito caseiro, muito simples, mas tudo tem que começar de alguma forma, né? E em tudo na vida a gente não nasce sabendo, e a gente vai caminhando e a gente vai melhorando, se aperfeiçoando. Mas o mais importante é que o conhecimento nunca fique parado, que tudo que nós temos de bom nunca fique parado, porque nós somos finitos, mas a grandeza de poder ajudar um outro ser humano com os conhecimentos que você adquiriu, com o papel que você ocupa dentro de uma estrutura de saúde, isso é imensurável. E eu sou apaixonada por isso que eu sou doida e tô fazendo esses vídeos aqui, tá bom? Obrigada por tudo, até a próxima.